Eu atendi uma menina de 11 anos, isso eu trabalhei no Conselho Tutelar, e ela trouxe essa informação que isso começou aos 9 anos de idade. Esse homem chegou e beijou, deu um beijinho nela. E partiu daí. E ela chegou no conselho, né? Enfim, com essa denúncia, os pais chegaram lá com essa denúncia. E esse pastor tinha ido embora com a família, com a mulher e com os outros filhos, para um outro local que ninguém sabia onde ele estava foragido. E a garota falando, mas tia, por que fizeram isso comigo? Ele ia casar comigo, eu gosto dele. Né? Ela falou que, tipo assim, para ela estava tudo ok, para você ver o nível de manipulação e o quanto que ela estava completamente distorcendo tudo aquilo que ela vivenciou. Uhum. Que ela não conseguia acreditar que aquilo era uma violência. Porque foi um processo tão bem articulado da parte dele que ele dizia até que ia largar a mulher para ficar com aquela criança de 11 anos. Uhum. E, enfim, eu entrei em contato, né? Muito chocante. Eu entrei em contato com um grupo de mais de 200 pastores e falei sobre isso, perguntei se alguém, porque essas imagens já estavam sendo divulgadas, né? Já estavam falando sobre isso, então não era ali um sigilo. Ela já tinha passado pela delegacia, já tinha feito corpo de delito, realmente já tinha vivenciado, sim, a violência. Estava ali claro, né, nos exames. E, enfim, os pastores, tipo assim, ninguém conhecia aquele homem. Isso me foi muito estranho, porque eu não estou falando um homem de um outro estado. Estou falando da Baixada. Né? E aí, como assim ninguém conhece? A sensação que eu tive, Bianca e Glaucio, que as pessoas, elas protegem umas às outras, não importa o nível do crime. Sim. Eu estou falando sobre crime. E eu lembro que eu falei assim, gente, eu não estou falando aqui sobre um pastor que resolveu trocar de mulher, se separou, está com outra mulher, enfim, se apaixonou na vida. Não é sobre isso. Estou falando sobre crime, adulto e criança. E eu fiquei muito, muito triste em ver que as pessoas ali não se colocaram no lugar de procurar saber quem era aquele homem, onde ele estava, que igreja era essa, porque se ele era pastor, alguém o consagrou. Claro. Ninguém brotou do nada, eu sou um pastor. Não é assim. A gente sabe como funciona. Claro que existe de tudo, em todos os lugares. Né? Somos seres humanos, Somos seres humanos. Mas o que eu percebi foi o descaso. E isso acontece em vários lugares, dentro das famílias, dentro das comunidades, dentro das igrejas. Né? A criança acaba não tendo voz e as pessoas acabam acreditando que sim, aquela criança que é culpada, ela que criou toda aquela situação, ou ela está mentindo para acabar com a vida daquele pastor, ou com a vida daquele empresário, ou com a vida daquele político, ou com a vida daquele monge, a caso do monge, né? Sim. Como né? se uma criança de, sei lá, até 12 anos tivesse noção do que é destruir a vida de uma pessoa, do que é acabar com a imagem de alguém, né? Não tem essa... Então, assim, é tudo muito sério, né? É um tema tão delicado e tão grave e tão doloroso para se falar, e que a gente realmente tem que olhar para essas crianças e não é olhar... Eu não posso olhar para o meu filho. Sim. É para todas as crianças. Se eu percebo algo, se eu noto que tem alguma coisa acontecendo, aquela família é uma família estranha, aquela criança está no colo de uma pessoa estranha, aquela família é isolada. Calma aí, isso tem que chamar a nossa atenção. E aí, mas eu não quero me meter porque eu não quero problema. Faça a sua denúncia anônima. Todas as denúncias, Bianca, que eu recebi no Conselho Tutelar, eu nunca soube quem fez a denúncia. Chega pra gente só a notificação. Não mostra endereço, telefone, mais certo. Nada. É o mais correto. Ali é sigilo. Então, se você sabe que ali tem uma criança passando por algo que você suspeita, e se eu estiver inventando? Não, eu não estou inventando, eu estou duvidando daquelas ações. A pessoa que vai provar se está acontecendo ou não. Gente, eu vou fazer um ressalvo aqui. É importante o que a doutora Cláudia falou. Se você sabe de algum fato, denuncia. Sim. Né, doutora? Então, Sim. Eu vou pedir para a senhora novamente frisar deixa isso. O recado que é o seguinte, né? Algumas pessoas, eu posso falar que quase a maioria, Sim. não sabem nem por onde ir. Começar. Então, vamos supor, sentir que isso está acontecendo na minha família. Como por onde fazer? Começar? Eu procuro um conselho tutelar, tem um Sim. telefone que eu possa falar. A gente Como fala funciona essa rede para a gente poder denunciar? Se você não quiser, logo de cara ali, se mostrar, você tem o Disque 100, a denúncia anônima,
quem é a criança, qual é o nome da criança, o bairro, a casa. Você vai dar o endereço. Eles vão chegar até lá e vai notificar aquela família. A família vai receber um documento. Comparecer no conselho do seu município. Ponto. Se mora em São João, vai ser no conselho de São João. Se é em Nova Iguaçu, no conselho de Nova Iguaçu. Enfim. Agora, eu tenho coragem. Eu quero me expor mesmo. Eu quero mostrar aqui eu vi nessa terra. Né? Porque assim, a gente não pode passar despercebido aqui. Eu não sei o que eu faço com essa situação. Eu sei o que eu faço. Vou até um conselho tutelar. O mais próximo da sua casa. Se o mais próximo, 20 minutos andando, de ônibus, de carro, vá. Chega lá e você fala, olha, tenho essa situação e relata o caso, né, para o conselheiro. E ali você vai ser encaminhado para a equipe técnica, no caso psicólogo, tem assistente social, tem a psicopedagoga, uma pedagoga. E aí a gente vai levantar essa história. E aí vamos começar a buscar mais informações para a gente fazer esse encaminhamento. Delegacia, Ministério Público, mas você não pode deixar de ir até o conselho. Porque indo até o conselho, isso também são dados. Né? Ali, essas informações precisam ficar ali. Sim. E aquelas pessoas precisam ficar em alerta, porque às vezes é um professor de um curso, é um professor de uma escola, é o tio legal da portaria. Não vou falar, mas só foi uma brincadeira, só foi um tapinha no bumbum. Como assim? Não existe. Quem te autorizou a fazer isso? Exatamente. Foi só um abraço. Quem te autorizou? A gente precisa entender isso. A criança, a criança sente. Você não sente? Sim. Bianca, quando o abraço é diferente? A gente sente. Claro, o olhar. Sim. O olhar, a criança também sente. Para você ter uma ideia, Bianca, tem a terapia EMDR, que eu não vou entrar nesse mérito, que trata sobre os traumas, né? E aí, essa terapia, você consegue identificar quando iniciou o trauma. Então, já teve casos, né? Uma mulher maravilhosa, a Rita, Belo Horizonte, ela aplica, né, essa ferramenta. Fui para lá também para estudar com ela também, para entender um pouquinho mais sobre isso. Passei pela experiência, porque é muito bom a gente vivenciar também. Sim. E teve um caso que a menina acreditava que tinha sido abusada aos 3 anos de idade, ela descobriu que tinha sido abusada, ela tinha meses. Nossa. Porque a criança, a gente guarda o toque. O toque fica guardado. Com certeza. Porque imagina, você tem a sua filha, você troca a fralda, passa pomadinha. A criança lembra da Bianca, o toque da Bianca trocando a fralda, e de repente vem uma outra pessoa. Vai passar a pomada, aí tem um estímulo, tem um beijo, tem uma língua. A criança, ela paralisa ali. Ela não entende o que aconteceu, mas ela sabe que o toque foi diferente. Ali já iniciou o trauma. Muitas mulheres vão para a fase adulta com várias questões sexuais, com dificuldade com o seu corpo, com a sua genitália, e nem sabe que vivenciou esse tipo de abuso. Sim. Porque elas têm uma memória desse toque no corpo, mas como é que é isso? Né? Como é que eu me sinto tão desconfortável quando alguém vem me tocar, ou elas mesmas não conseguem se tocar? Isso. Porque elas passaram isso lá na primeira fase da infância. E esse trauma elas não conseguem entender. Elas não conseguem. Elas sabem que tem algo dentro delas, mas elas não sabem. Sim. Então, quem quiser buscar, né, essa terapia que é focada nos traumas, MDR... Importante, hein, gente? Ela é muito bacana. Claro, você vai buscar para tratar também outras questões. Mas essa questão do abuso sexual é o que acaba tanto com a vida da mulher quanto do homem. Quantos homens, quantos meninos com muitas dificuldades com a sua sexualidade? Sim. Confusos, porque vivenciaram um abuso na infância, a pedofilia, porque a gente fala sobre o abuso, é aquele momento que o outro se aproveita daquela situação. A pedofilia é algo contínuo, constante. Então tem uma diferença. Tem uma diferença, né? Do abusador e do pedófilo. Então, o menino foi abusado ali na infância e na cabeça dele guarda aquela informação porque foi prazeroso aquele toque. Sim. E ele acredita que não, eu gosto de meninos. E às vezes ele nem gosta de menino, Bianca. Então, quantos casos, Glaucio, eu estou falando de casos dentro do meu consultório. Ele foi induzido àquilo, a normalizar aquela situação. Sim, a sentir prazer daquela maneira. Sim. Porque as nossas primeiras relações são as que marcam. Sim. E dependendo como foi, é o que vai ficar.
É que, por exemplo, as relações de afeto em família, né? Por exemplo, se você vivenciou só violência, briga, você reproduz briga, violência. Sim. Se você vivencia amor, carinho, você reproduz aquilo. Sim. Então, se aquilo é normalizado para aquela criança, ela reproduz aquilo. Então, alguns eles entendem que é normal. Vão para a fase adulta. Isso eu estou falando de casos dentro do meu consultório. Eu não ouvi falar. Pacientes que eu atendi, homens, um com 35, outro com 40, outro com 18, outro com 15, que vivenciaram esses abusos e ficaram com muitas dúvidas em relação à sua sexualidade. Gosto, não gosto, mas como é que é isso? Então, isso é muito sério, para você ver o que pode trazer as consequências. Sim. Né? Se a pessoa escolhe, eu quero homem, ou eu nasci com desejo por homem, é uma questão dela, é uma questão dele. Estou falando sobre quando alguém vem e distorce. Entende? Distorce quem você é. Sim. Com esse tipo de abuso. Teve um caso, aí eu lembrei até do filme 50 Tons de Cinza, que as pessoas sempre lembram só desse quarto vermelho. Exatamente. E eu esqueço desse quarto vermelho. Eu só lembro da cena quando o cara fala, a amiga da minha mãe que me inseriu nisso. E Sim, eu lembro disso. E ele era uma criança. Sim. Então, ele como criança, a primeira experiência dele sexual foi com o sadomasoquismo. Então, foi o que ele guardou. Sim. E o que ficou para ele... Foi o que ficou como prazer na vida dele. Então, ele buscou isso a vida inteira. Mas a primeira experiência foi essa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as primeiras experiências das nossas crianças. A sexualidade dentro de casa, né? Como essa abordagem. Sim, a abordagem... Bem complexa também, né? Não, acho que não pode ser complexo. Acho que a gente tem que normalizar o que é saudável. Para que não haja esses questionamentos futuros. Exato. Né? Eu acho que conversar, claro, dentro da idade daquela criança, dentro das dúvidas daquela criança. Eu não posso chegar do nada. Vamos falar sobre sexo. Surtei, né? Não é dessa forma. Né? Surgiu um assunto, surgiu um tema, né? Maio Laranja. Está o tempo todo esse tema passando na televisão. A criança presta atenção naquilo. Mãe, o que é Maio Laranja? O que é pedofilia? Filho, olha só. E explica o que é. Entende? Tem que explicar. Falar sobre o abuso, sobre os casos e falar como você se protege como criança. É porque muitas famílias tratam como tabu também, né? Sim. Tipo, não quer falar com a criança, sei lá, de 6, 7 anos. É feio. Não, e se falar, vou estimular como exatamente. Era antes com o caso suicídio. Sim. Não vamos falar sobre suicídio porque estimula o suicídio. Não, exatamente. falar sobre suicídio é dissolver esses pensamentos, é você conseguir vomitar sobre isso e gera um alívio, né? Porque, caramba, eu estava pensando, mas eu pensei em fazer tantas coisas. Se você falou, aquilo já perde o poder, não é assim? Tudo que a gente fala muito parece que vai... Perde um pouco o poder. E essas ações que acontecem no Maio Laranja são importantes? Por exemplo, assim, me pontua uma delas que acontecem rotineiramente pra gente, assim, deixar os nossos espectadores alertas, assim, para passarem pros seus filhos, na verdade. Em relação ao abuso? Quais são os meios da campanha do Maio Laranja, né? Que vocês fazem para prevenir, para alertar os pais? Sim, a gente fala muito sobre o comportamento, né? Estar atento à mudança de comportamento dessa criança. Às vezes aquela criança vai vivenciar um abuso, Bianca, ela vai ter uma semana de febre. E aí vai ser uma semana para ela difícil. E aí você vai levar ao médico. Não tem nada, garganta, ouvido, é uma questão emocional, ela não perdeu ninguém, nada diferente aos seus olhos aconteceu naquela semana. Mas aí você vai procurar saber o que houve ali. Então, preste atenção nessas mudanças, mesmo que sutis, mas mudanças. E na prevenção, assim, por exemplo, em casa, como que eu devo abordar com meu filho? Sim, eu acho que é falar de uma forma aberta. Falar, você pode conversar, filho, comigo sobre tudo. Né? Como é que é a sua relação com o seu avô, com o seu tio fulano, com a tia tal. Essas pessoas todas, filha, não importa. O que me importa é você. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Meu pai não é importante, meu irmão não é importante, o tio tal, fulano de tal, o professor tal, ninguém é importante. Você é importante para mim. Então, tudo que te fizer mal, tudo que te fizer sofrer, vai me fazer sofrer também. Claro. Então, a gente precisa criar um vínculo. De confiança, como é que eu crio um vínculo? Quando eu também compartilho algo meu com a criança.
Porque os pais ficam se colocando naquele lugar de super-herói, né? Passa pela vida blindados, como se não tivesse vivenciado. Fala alguma coisa sobre alguma coisa que você viveu que não foi legal e que você conseguiu falar com a sua mãe, que você conseguiu falar com alguém da sua confiança. Abre esse canal de comunicação. Porque senão fica só a criança ali dividindo o segredo e cadê o seu? Cadê a sua parte? Com certeza. Né? Relacionamento não é uma via de mão dupla. E às vezes a gente fica nesse lugar. A criança tem que me falar tudo. Mas o que eu posso compartilhar com meu filho que vai ele se sentir também, caramba, minha mãe confiou em mim. Em resumo, a base é o diálogo dentro de casa, né? Diálogo. Tendo é importante. pai, mãe presente ou qualquer estrutura familiar, né? E não adianta, vou querer criar esse diálogo na adolescência. Às vezes as famílias chegam no consultório, um garoto com 18, 20 anos, porque a gente quase não conversa. Aí desde quando? Né? Há 20 anos. Há 20 anos. Aí não adianta mais, né? Não, adianta. Mas ele já perdeu. Não me espere 3 tudo. sessões e falei, poxa, foram 3 sessões e nada aconteceu. Eu falei, gente, eu não sou a mãe Cláudia. Exatamente. Né? Eu preciso de um tempo, né? Eu preciso conhecer esse sujeito, eu preciso que ele confie em mim para a gente poder desenvolver essa terapia. Então, inicia essa relação da infância. Não chega na adolescência querendo ser a mãezona, ser o paizão, querendo compartilhar segredo. Né? Não dá. É lá, na primeira infância. Até porque também os pais acho que só te procuram, né? Procuram qualquer profissional quando a coisa já está no limite, né? No fim do fim. Quando levanta aquela placa, fim do fim. Brigas dentro de casa, acabou. Que vai botar pra fora, que não sei o que. Aí procura o psicólogo. Exatamente. Infelizmente, a terapia ficou nesse lugar, né? As pessoas não têm a consciência do autoconhecimento. Né, de você se proteger de algumas questões, você se fortalecer como pessoa, você fortalecer a sua identidade, construir sua personalidade. Isso é um processo também terapêutico. Mas às vezes a pessoa já vai com uma questão realmente muito grave. Eu sei que a gente sabe que não é barato. Né? A terapia é um investimento, mas não é um investimento em uma bolsa que sai de moda. Hoje é laranja. Você, né? Né? Hoje a bolsa é laranja. Daqui a 3 meses você conseguiu comprar a bolsa laranja, é azul. Eu falei, meu Deus. Né? A terapia não é isso, é um investimento para a vida, não sai de moda. Tudo que você vivencia e tudo que você muda nesse processo terapêutico, tudo que você constrói é para a vida. Não tem como a Bianca iniciar uma terapia e voltar a ser quem ela era. Não tem como, você vai expandir. Como pessoa, a sua mentalidade, a sua forma de enxergar, a sua forma de ouvir. A pessoa fica um porre, a pessoa fica chata, fica... Começou a fazer terapia, começa a ficar esquisito. Fulano tá esquisito, tá fazendo terapia. Gente, entendeu? A gente tá chegando ao final agora. Tem muita coisa pra gente falar, né? Muito conteúdo. Maio Laranja tem um vasto conteúdo aí de prevenção, né, combate. Mas todas as dúvidas que ficarem, vocês entrem em contato lá no canal da doutora Cláudia, né? Aqui no nosso canal também, né? Mas no canal da doutora Cláudia, que é o @Cláudia... Cláudia Mello, psicóloga. @Cláudia Mello, psicóloga. E agora eu vou pedir para ela dar um recado, né? Pra galera que tá assistindo a gente. E... Desculpa. Claro, depois, no final, a gente vai agradecer a todos os nossos parceiros, a todo mundo que tá aí junto e misturado, ajudando a fazer esse programa incrível. Bom, eu quero agradecer a vocês, né? Por essa parceria, trazer um tema tão bacana. Quando falo bacana é porque é importante assustador, falar, mas é importante. Exatamente. Obrigada, né, por me convidar para falar sobre. Gratidão. A gente que agradece muito. A gente que agradece. É um tema que realmente sempre me interessou, né, e eu quero falar para vocês, né, se cuide dos seus filhos, não só dos seus filhos, de qualquer criança que você perceber que está em risco, qualquer criança que você perceber que tem algo diferenciado, aquilo que te chama a sua atenção, aquilo que chama a sua atenção, a gente tem que pensar na nossa intuição. Tem coisas que passam despercebidas, tem outras que te chamam a atenção. Calma aí, por que eu estou incomodada com aquela cena que eu vi? Por que isso me incomodou? Por que isso está me deixando perturbado? Busca, né, informação sobre isso, denuncia, não finja que não viu, não use essa fala que isso não é problema meu, eu não tenho muito o que fazer, não quero me meter nesse problema. O problema também é seu. Claro. Porque se você negligencia, né, esse olhar, o que você percebeu, você é tão culpada quanto. Né? Você está deixando de ajudar uma criança, você está deixando de ajudar a humanidade a se desenvolver e a melhorar. Com certeza. Isso. E aquele recado que ela deixou no meio do caminho, né? Qual foi? Qualquer situação que a pessoa se depare, que acha que está acontecendo alguma coisa,
Disque 100. Disque 100. Disque 100. Ou procure o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar mais próximo da sua casa. Lá tem uma equipe maravilhosa para te atender, profissionais preparados, habilitados. Então, não tenha vergonha. Não pode ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é quem causou toda essa situação. Exatamente. Quando, às vezes, as pessoas pensam, meu Deus, mas meu marido vai ficar preso, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua. Ele buscou esse crime. Quando a criança pensa, né? Você é um adolescente que está ouvindo, vivenciou isso, a culpa não é sua se seu pai ficar preso, seu avô se afastar, se seus pais se separarem, a culpa não é sua, isso é consequência desses atos. A responsabilidade não é sua. Nem as roupas é culpa sua. Nada. Nada é nem culpa as roupas. sua. Então eu vou agradecer aqui ao final aos nossos parceiros, a Barril Dobrado Produções, ao Estúdio De Franco, ao Jander Magalhães, que está ajudando a gente a produzir esse podcast aqui. Contigo, Glaucio. A make da Isabelle Farias, certo? A make. Ao Amarildo, que está operando aqui toda essa produção, né? A FMX Cosméticos, não é isso? Ao Canto das Belas, ao Colégio Curso Invictus, tá certo? Colégio Curso Invictus, a BRAC, Universidade de Castelo Branco, tem tanta gente, vamos lá. É muita Universidade gente. de Simos, a lista está cada vez aumentando. Isso é ótimo. Tá vendo? Temos diversos apoiadores, patrocinadores, que estamos com a gente aí, ajudando o Instituto, né? Isso aí. E toda a nossa produção, né? A Ruth Tebaldi, que é a nossa produtora de elenco também. A Isabelle Farias, que é a nossa make. Ao Adriano, que disponibiliza o espaço aqui pra gente. E é isso aí, galera. Fiquem ligados no Instituto Vieira, no Vieira Cast. E segue lá o nosso canal. Curte, comenta, compartilha. @Instituto Vieira, _IVAC. A gente tá agora no Spotify, né, Glaucio? Canal no Spotify também, só procurar a gente lá, Instituto Vieira, né? A partir já da semana passada já começou a rolar. Todos os episódios também em áudio, em vídeo, para você escutar na academia, você pode ouvir no carro. Exatamente, na academia, no carro, qualquer lugar você tá lá, ó. Ouve Vieira Cast.